E aí pessoal, beleza? A galera aí tá mandando mensagem aí perguntando sobre um assunto, então eu vou compartilhar com vocês, que é, a gente tá vendo alguns e-mails oficiais aí da KU, né, da Kanban University, sobre o fim do Cost of Delay. E aí a galera perguntou aí sobre o que seria isso e tudo mais. Bom, o fim do Cost of Delay, na verdade eu acho que não vai existir, né, sempre vai ter esse Cost of Delay. Mas só para a gente poder entender, a gente está falando sobre classes de serviço. Então, uma das coisas sobre Cost of Delay são as classes de serviço. Eu não vou aprofundar sobre esse assunto, sobre as classes de serviço especificadamente. Eu vou explicar só a questão, o que é essa novidade que a KU vai estar trazendo. E também não vai ser profundo, tá? Vai ser sumarizadíssimo aqui, só para a gente entender qual é a ideia. E aí, mais informações a gente vai conseguir nas conferências de 2020 aí da Kanban University. Se você quiser saber e não souber sobre classe de serviço, você pode entrar lá na Kanban University e fazer download do livro, do e-book gratuito, que é o Kanban, Kanban Essencial Condensado. Tá? E aí, acho que se eu não me engano é na página 14 ou 15, se eu não me engano é na página 15 do livro. É em português, claro, né? Que vai estar falando sobre classe de serviço, tá bom? Ou acesse aí a K21 e faça um treinamento de Kanban com a gente, que você vai entender profundamente o que é essas classes de serviço e um pouquinho sobre Cost of Delay, beleza? Bom, então primeiramente a gente tem que entender quais são essas classes de serviço existentes, que a maioria aí já sabe. Expedite, data fixa, standard, ou padrão e intangible. O Expedite a gente chama de fura-fila, tá? Basicamente elas são representadas, para a gente poder entender essas classes de serviço, por um tipo de custo de atraso. E o tipo de custo de atraso que a maioria conhece é o custo de atraso através de um gráfico que mostra esse custo de atraso. Onde a gente tem, nesse eixo aqui, o custo, o dinheiro, né? E aqui a gente tem tempo, ok? Então no Expedite isso aqui ele explode lá para cima. No Data Fixa, lembrando que o gráfico é o mesmo, ele corre aqui embaixo, chega num dia específico e ele estoura. Tá? O Standard, ele vai não em linha reta, mas ele tem uma variação bem aproximadamente como uma linha reta. E também no Intangible, a gente tem o Cost of Delay, que ele vem aqui, chega o momento que ele vai estourar. Tá bom? Porque a gente não sabe, é intangível, por isso que é Intangible. Basicamente é isso que é a classe de serviço e o Cost of Delay hoje que todo mundo entende. E aí o que acontece, a gente tem que entender os itens de trabalho que a gente está fazendo, os projetos, as ideias, as soluções, ver onde eles se encaixam nesse custo de trabalho, e a maioria das pessoas não consegue entender que existe um cálculo matemático para você fazer isso. E a gente não usa, até porque o cálculo é um pouquinho complexo. Se você quiser saber exatamente qual é esse cálculo, eu não vou mostrar aqui, mas lá no livro do Kanban condensado essencial, ou essencial condensado, você encontra lá no final, logo depois do glossário, tem várias indicações lá de livros, na bibliografia do livro, vai ter um pedaço lá onde mostra esse cálculo e de onde foi tirado essas ideias. Tá? Então você pode olhar lá, tem a fórmula matemática lá. Bom, como a fórmula é muito complexa, o que a Kanban University começou a pensar é coletar dados sobre isso e ver como é que se comportava essas variáveis e essas classes de serviços e o custo de atraso quando você setava o problema, o item, a tarefa, o portfólio, o que você quiser aí, classificava ela como classe de serviço A, B, C, D, aqui, Expedite, fura-fila, Tangible ou padrão. E aí ela começou a analisar que existe um padrão que a grande maioria, então mais de 90% das vezes, ele tem um padrão que dá pra gente seguir. Em vez de a gente tentar fazer o cálculo todas as vezes, ou simplesmente como a maioria deve fazer aqui, que é chutando, né? Ah, esse aqui é tal e tal, olhando esse gráfico, ou essas informações que a gente sabe basicamente sobre o Cost of Delay hoje, em vez de fazer o cálculo, ela está trazendo uma ideia nova. E essa ideia nova vem bem de encontro com uma ideia que facilita a tomada de decisão sem saber ou sem ter a necessidade de entender o cálculo complexo. Então eu vou trazer um exemplo real que basicamente a ideia é parecida, que é essa aqui. Essa aqui é uma tabela NUI para mergulhadores. A tabela NUI para mergulhadores significa que o mergulhador precisa só olhar a tabela que ele vai saber uma resposta. Basicamente é isso. Ele toma a decisão baseado nesses padrões da tabela. Dentro da tabela, se a gente for analisar, tem cálculos complexos. E todo mergulhador não precisa fazer ou aprender esses cálculos para poder mergulhar. Então, o exemplo que essa tabela soluciona
para os mergulhadores é, se ele for mergulhar numa profundidade de 50 metros e ficar lá 1 hora mergulhando, ele tem um padrão para ele descomprimir o próprio corpo e para que o nitrogênio que é formado no corpo possa se esvair do próprio corpo antes dele chegar na superfície. E isso tem um tempo, quanto mais profundo e mais tempo você fica mergulhando, mais nitrogênio o seu corpo vai gerar. E aí você não pode subir de uma vez para a superfície. Se você subir de uma vez, você pode até chegar a óbito. Então foi criada a tabela para a gente poder entender que se você mergulhar em tal profundidade e tanto tempo, quais são as paradas que você tem que fazer durante a imersão, né? Você voltar à superfície, e quanto tempo você fica nessas paradas, o seu corpo ir descomprimindo, eliminando o nitrogênio que é formado durante o mergulho. Então a decisão é muito fácil. Se eu fiquei 50 minutos, eu venho aqui, olho na tabela, vejo quanto tempo eu fiquei de profundidade, sei qual vai ser as minhas paradas e quanto tempo eu tenho que ficar fazendo essas paradas, sem entender essa complexidade do cálculo. Aí a Kanban University trouxe esse mesmo conceito para o Cost of Delay. E aí facilita. Então o que ela vai trazer, basicamente? E aí os dados mais detalhados sobre isso a gente vai ver na conferência desse ano de 2020, as conferências que vão acontecer. É uma tabela onde a gente vai ter esse Cost of Delay, então a gente vai entender que aqui a gente vai ter o tempo e aqui o custo que isso traz. Então o custo aqui, por exemplo, imediato. Então o custo aqui em cima vai ser custo imediato e instantâneo. Instantâneo. Então quando ele estiver nesse quadrante, ele vai estar instantâneo e imediato. E aqui no nosso bottom é quando o último tempo de queda. A tradução é muito ruim, né? The last minute decay. Então assim, é o último do último momento que você pode estar. Último momento. Só para a gente entender. Tá? E aqui a gente tem vários outros padrões. Tá? A tabela vai ter esses vários outros padrões. E aqui no tempo é a mesma coisa. Né? Aqui é super longo, então vamos colocar aqui super longo, tempo. E aqui tempo médio. E a gente também vai ter algumas subdivisões aqui no meio. Então a tabela vai trazer para a gente essa divisão aqui, para ficar mais fácil para a gente poder tomar decisões quando for necessário. E aí o que a tabela traz, não é simplesmente uma tabela, mas ela vai trazer para a gente, é um padrão onde cada classe de serviço ela se encaixa. Então, por exemplo, a Expedite, ela obviamente está aqui. Instantâneo e imediato. Né? A nossa querida data fixa, ela vai mais ou menos, tá? Lembrando que aqui é só um desenho para ilustrar, tá bom? Não é a tabela exatamente. Ela vai estar ocupando mais ou menos esses quadrantes aqui. E aí vai ficar bem mais fácil para a gente tomar a decisão para onde a gente quer ir, porque a gente tem um padrão na tabela. Então, tendo essa tabela em vista aqui, com essa já preparação, fica muito mais fácil da gente pegar o nosso item de trabalho, que tem valor pra gente, e olhar aqui e falar assim, cara, aonde ele se encaixa? Né? O custo de atraso dele é imediato, instantâneo, pô, então ele é um expedite. E assim a gente consegue definir qual vai ser a classe de serviço para esse item olhando essa tabela, em vez de entender toda a complexidade de cálculos para chegar nisso aqui. Então, resumindo, basicamente é isso que vai ser trazido aí nas próximas conferências de Kanban de 2020. Uma das coisas, né, obviamente, para a gente poder estar uma ferramenta que facilita a definição das classes de serviços baseada em cálculos matemáticos e não simplesmente no feeling da galera, aí, como a maioria está fazendo sem calcular nada. Beleza? Essa é a explicação. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí. Falou!